Bem, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo fazendo algumas considerações com relação ao capital, e aí eu resolvi fazer outro com base em outro livro que eu li, na verdade metade desse livro mais ou menos, que eu gostaria de tratar alguns aspectos do que o autor traz. E para isso eu gostaria de começar com uma ilustração, tirada da realidade, né, que foi o que também me fez conhecer esse livro. Lá no início de 2022, a gente já estava ali no final da pandemia, né, e aí eu vi uma notícia da BBC que algumas centenas de milionários e bilionários tinham se reunido em um fórum, e um dos tópicos desse fórum era que eles pediam para que o Estado aumentasse a carga de impostos em cima deles, para tentar diminuir as desigualdades que foi vista lá na pandemia. Na verdade já existe, né? Só que a pandemia agravou, algumas coisas ficaram mais latentes e aí eles queriam mais impostos. Isso não aconteceu, né? O Estado ele não impôs esses impostos a esses milionários. Só que eu vendo essa notícia, fiquei pensando e não tinha uma denominação para isso. E aí já depois do meio de 2022, eu, através do canal do Ian Neves, eu conheci o livro Realismo Capitalista. Esse livro aqui, do Mark Fisher. Mark Fisher foi um escritor, filósofo, ele era professor, ele tinha um blog chamado K-Punk, onde ele tratava de alguns assuntos da cultura, sobre essas questões sociais e tudo mais. Fisher morreu, se não me engano, em 2017. E aí, lendo esse livro, me trouxe algumas respostas para aqueles milionários pedindo que o Estado aumentasse seus impostos para diminuir a desigualdade, né? Isso normalmente vemos como uma contradição. E aí, primeiro, o que é realismo capitalista, né? E essa história ilustra muito bem o que é uma das coisas, né, que é esse realismo capitalista que Fischer traz no livro. São pessoas milionárias, bilionárias, que fazem parte e contribuem para a desigualdade, de alguma forma, né, porque, de acordo com os próprios economistas aí, o senso comum dos economistas, não existe dinheiro infinito. Então, se não existe dinheiro infinito, alguém está acumulando muito e algumas outras pessoas estão com pouco, não é isso? E isso gera contradição, né? Primeiro, isso gera contradição, então eles sabem que, de qualquer forma, os impostos que seriam retirados dele não ia mudar nada na vida desses bilionários e milionários, né? Em contrapartida, ele joga a bola para o Estado, que tome conta disso, que administre isso, sendo que eles também fazem parte dessa desigualdade, né? O problema não está em você redistribuir indiscriminadamente renda, né? O problema, na minha concepção, está na questão dos meios de produção. Uma outra característica do realismo capitalista é que, no mundo atual, tudo pode ser vendido, né? Então, o significado das coisas são retirados e tudo é transformado em valor monetário. E o capitalismo ele se alimenta também do anticapitalismo. Aí, partindo um pouco para a questão histórica, lá no final dos anos 80, né, na década de 90 já, a União Soviética cai e o bloco capitalista ganha naquele momento. E Francis Fukuyama vai escrever um livro, foi um artigo, depois virou um livro, que é O Fim da História, onde basicamente ele traz que com a queda do bloco socialista da União Soviética não tinha mais avanço sociocultural na história. O capitalismo venceu naquele momento e não tinha mais um contraponto para o capitalismo. Então, ali seria o fim da história. Depois a gente viu que isso não aconteceu de fato. Daí nós vamos ter também a Margaret Thatcher, né, na mesma linha ali do Francis Fukuyama, falando que não existe alternativa fora do liberalismo, né? Thatcher foi ministra ali do Reino Unido, então ela vai trazer esse slogan aí. E isso nos remete a uma outra coisa, a outro ponto que é trazido por Fischer no realismo capitalista, que ele traz uma frase que ele falou que caracteriza muito bem o que é o realismo capitalista, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então nos é dito a todo momento que a democracia liberal ela não é perfeita, mas é o melhor que nós temos. Que o comunismo, por exemplo, matou milhões de pessoas, mas toda e qualquer guerra que seja diretamente ou indiretamente causada pelos Estados Unidos, ela é ignorada ou justificada porque é para o bem de toda a humanidade, né? A gente é contra o racismo, mas está bombardeando a África. Nós temos LGBT sofrendo preconceito, mas a C&A vende camisa colorida. E isso leva a outro ponto que Fischer traz no livro, que é a questão do anticapitalismo corporativista. E o que vem a ser o anticapitalismo corporativista? Nada mais é do que o capitalismo usando do anticapitalismo para lucrar, né? O capitalismo ele deixa todo e qualquer um ser anticapitalista desde que ele esteja lucrando com isso. E isso me remete a uma conversa que eu tive um tempo atrás com um amigo que a gente estava discutindo, conversando, né, sobre a questão de que de uns anos para cá você teve muitos youtubers comunistas, né? Isso foi espalhado, difundido na internet, a gente tem vários por aí. Só que essas pessoas utilizam, né, de uma rede social, e essa rede social quer angariar lucros, né? E essa rede social só deixa essas pessoas falarem contra elas, né, pessoas que falam contra elas, porque de fato essas pessoas não oferecem risco até o momento para essas redes. Então a gente vai ter, nós temos comunidades no Instagram, no Facebook, no YouTube, em várias outras plataformas. Por quê? Porque no momento, de fato, essas pessoas estão difundindo, sim, e isso é importante que seja difundido, mas elas não oferecem nenhum tipo de risco real a essas plataformas. Então, isso é o anticapitalismo corporativista. Fischer vai trazer o exemplo no livro de um filme infantil, não lembro se é da Pixar, da Disney, algo assim, ou se a Pixar é da Disney, que é o filme Wall-E, acho que é Wall-E que se fala, que é de um robozinho que está ali limpando a Terra. Eu já vi esse filme, mas nesse filme o que aconteceu? Uma empresa, né, Buy and Learn, BNL, ela acabou poluindo o mundo todo, né? O consumo desenfreado, a produção desenfreada fez com que a Terra ficasse soterrada de coisas inúteis. E aí essa própria empresa cria naves espaciais que ficam ali pairando sobre a atmosfera terrestre, com os seres humanos que restaram,
que estão completamente obesos, se movem em cima de naves e tomam algum líquido lá, muito doido que eu não sei o que é, e conversam por telas de computador um com o outro. Então essa empresa, ela acabou destruindo o mundo, né? E ela deu a solução, que foi ir para uma espaçonave, aguardar ali, enquanto o robozinho, o Wall-E, ele tá fazendo o trabalho dele, que é compactar o lixo e ir organizando, para de alguma forma depois a gente voltar. Então isso é o anticapitalismo corporativista. A gente tem outros exemplos de anticapitalismo corporativista, como o exemplo da Braskem, né? Eu vou dar um exemplo da Braskem, que no Lollapalooza, eu não lembro qual ano agora, se foi o do ano passado, acho que foi o do ano passado, 2022, ela fez uma campanha onde as pessoas que recolhessem seu lixo ali, levassem até um ponto de troca onde ela trocaria por um brinde, tá? Beleza, preocupação ambiental e tal, sendo que o próprio Lollapalooza, eu acho que desse mesmo ano, foi acusado também de estar ali com mão de obra escrava, dentro da sua equipe ali, do seu staff, tinha pessoas que estavam trabalhando de forma análoga à escravidão. Então você já tem o Lollapalooza, né, preocupado com o meio ambiente, mas tendo mão de obra escrava. A gente vai ter a Braskem, que está preocupada com o meio ambiente também, só que a mesma Braskem destruiu quase, se não me engano, 4 bairros em Fortaleza. Quem tiver interesse pode pesquisar aí, Braskem destrói bairros, e aí saiu matéria no G1, em várias mídias, porque ela, fazendo mineração de alguma gema, ela acabou destruindo esses bairros, o chão, as casas começaram a rachar, e as pessoas tiveram que sair das suas casas. A Vale também é um exemplo, né, se você for lá, a maioria dessas empresas, que são muito grandes, assim, se você for nos demonstrativos dela, anuais, você vai ver que em algum ponto lá tem algo com relação ao meio ambiente, a reduzir danos e etc. E a própria Vale também teve lá o caso de Brumadinho, né? Então, essas empresas, ao mesmo tempo que ela tenta amenizar seu dano, ela mesma é causadora de muitos desses danos. Outra coisa que Fischer vai trazer, que tem a ver também com o anticapitalismo corporativista, mas é uma questão mais voltada à filantropia. Ele vai trazer a questão filantrópica como um ponto que busca uma saída dentro do próprio capitalismo, trazendo demandas que ele vai chamar de histéricas, e quando a gente vai ver, sim, são demandas histéricas, e ele traz como exemplo disso o Live Aid, né, que foi o Live Aid de 2005. O Live Aid é um show que, se eu não estiver enganado, ele é idealizado por Bono Vox, o vocalista do U2 e outras pessoas, mas ele traz demandas histéricas. Uma delas é acabar com a fome no mundo, né? Eles exigiam que, por algum tipo de decreto, os estados, os governos do mundo acabassem com a fome. Ninguém é contra isso, não tem como você ser contra acabar com a fome. Só que esse tipo de filantropia, esse tipo de solução que é buscada dentro do próprio capitalismo, acaba não levando a lugar nenhum. Ele gera mais capitalismo e gera mais desigualdade de alguma forma, né? E aí ele traz a Product Head. Eu não conhecia esse projeto até ler o livro, que é o seguinte: várias marcas são associadas à Product Head, que ela foi criada pelo Bono Vox. E essas marcas vendem um produto vermelho. iPhone, eu sei que acho que a All-Star também tem algumas marcas, depois vocês podem pesquisar aí para ver quais são. Então, iPhone com certeza eu sei que é. Se você for no iPhone, na loja da Amazon ou em algum lugar, aí você vai ver que um iPhone vermelho vai ter lá, Product Head. Então, parte dessa venda desses produtos, ela é destinada a esse projeto que é voltado para ajudar crianças na África, né? Ou seja, essas vendas, né, as vendas desses produtos são uma parte desse lucro destinada a ajudar crianças na África. Ninguém pode ser contra isso. Só que você, como eu já falei anteriormente, vai encontrar diversas contradições nessas próprias empresas. E esse tipo de filantropia, ele sempre acaba trazendo para a gente a ideia de que não é preciso nenhum tipo de mudança socioeconômica, né? Ele é sempre dito que a gente pode, de alguma forma, se ajudar. E isso não quer dizer que é mentira, não. A gente pode sim se ajudar. Só que, como eu já falei, não adianta você redistribuir toda a riqueza do mundo, porque de alguma forma, essa riqueza vai voltar para as mesmas pessoas que são detentoras dos meios de produções, que produzem tudo que a gente consome e que a gente desfruta no mundo. Bem, o que Fischer traz aqui, basicamente, é que é uma ilusão imaginar que as soluções para os problemas criados pelo capitalismo vão ser encontradas dentro do próprio capitalismo, né? Esses exemplos que eu dei, que são citados, alguns deles são citados no livro, né? Ele pressupõe que não existe nenhum tipo de diminuição desses danos, né? Não existe uma proposta de superação do capitalismo, de algo que contrapõe ao capitalismo, né? Estão sempre buscando, dentro do próprio capitalismo, uma solução para as contradições que são geradas por ele. Eu vou parar por aqui o vídeo, porque ele já está ficando um pouco longo. Eu sei que as pessoas normalmente não gostam de vídeos longos, e volto com a segunda parte, onde Fischer vai tratar sobre as questões das doenças psicossociais e também da questão do meio ambiente, né? Tudo na perspectiva do realismo capitalista. Valeu!